Olá, galera, tudo bom? Eu sou o professor Newton Melo de Biologia e nós vamos hoje finalizar o tema Origem da Vida. É a nossa aula 2 sobre origem da vida. Na nossa aula 1, nós falamos sobre as hipóteses que tentam explicar a origem da vida no planeta, a hipótese criacionista, a panspermia e a origem por evolução química. Também falamos sobre a teoria da abiogênese e biogênese. Uma vez comprovada a veracidade da biogênese e descartada a abiogênese, existe sempre uma dúvida. Ora, professor, se todo ser vivo origina-se de um outro ser vivo pré-existente, e como surgiu o primeiro ser vivo? E é isso que nós vamos discutir em nossa aula de hoje. Bem, em 1920, esses dois caras aí, esses dois cientistas, Oparin e Haldane, eles criaram uma teoria para explicar a origem da vida, que é a teoria por evolução química. Segundo Haldane e Oparin, a vida teria surgido em nosso planeta a partir de reações químicas de substâncias que eram abundantes na Terra primitiva. O nosso planeta ele tem mais ou menos 4,5 bilhões de anos. E, segundo Haldane e Oparin, o primeiro ser vivo teria surgido há 3,5 bilhões de anos, ou seja, a Terra passou 1 bilhão de anos sem nenhuma forma de vida, mas preparando-se para que essa forma de vida surgisse. A Terra primitiva era bem diferente do que é hoje. Então, a nossa Terra era um planeta inóspito, com gases na nossa atmosfera que não temos mais hoje em grande quantidade, né? Então, a Terra primitiva, ela tinha uma atmosfera formada por metano, o CH4, o metano, a amônia, NH3, o hidrogênio e o vapor d'água. Esses quatro gases eram abundantes na atmosfera primitiva e, segundo Haldane e Oparin, a radiação ultravioleta e as descargas elétricas que existiam na época promoveram a reação entre esses quatro gases. A radiação ultravioleta é uma radiação que vem do Sol e hoje nós temos uma camada protetora, que é a camada de ozônio, o O3. Mas na época não existia ozônio, até porque nem existia o O2, que é o oxigênio. Se não havia o O2, também não haveria o O3. Então o nosso planeta era bombardeado pela radiação ultravioleta. Também o nosso planeta começou a esfriar. E à medida que foi esfriando, o vapor d'água se condensou e começaram o período de muitas chuvas, tempestades constantes. E essas tempestades formavam descargas elétricas. E essas descargas elétricas, junto com a radiação ultravioleta, teriam promovido a reação química entre esses quatro gases. E esses quatro gases teriam formado compostos orgânicos simples que iam caindo, caindo na superfície da Terra, aonde a água estava se acumulando, formando os mares primitivos da época. Que compostos orgânicos eram esses? Eram os aminoácidos. Então, esses quatro gases teriam formado os aminoácidos seriam arrastados para os mares primitivos e, na água dos mares primitivos, esses aminoácidos teriam se unido, formados então proteínas na superfície das rochas quentes. Essas proteínas das rochas quentes eram arrastadas então para os mares primitivos, que foram chamados de sopa primordial ou sopa orgânica, porque era quente e rica em nutrientes. Posteriormente, essas proteínas acabaram se aglomerando a partir de películas de água. Então, moléculas de água formavam pequenas películas e essas películas de água aglomeravam proteínas, e esse aglomerado de proteínas cobertos por uma camada de água foram denominados de coacervados. Esses coacervados já fariam alguns fenômenos simples, como, por exemplo, osmose, a entrada e a saída de água desses coacervados. E, posteriormente, essas proteínas teriam sofrido reações químicas e teriam formado o primeiro ácido nucleico, provavelmente o RNA. A vida surge a partir do surgimento do RNA, porque esse RNA, como sendo ácido nucleico, ele passa a fazer duas coisas. Passa a comandar pequenas reações, ou seja, surge ali dentro um metabolismo, e esse ácido nucleico RNA teria promovido a reprodução dessa estrutura. Ora, se essa estrutura passa a ter
metabolismo próprio, reações químicas, e ela consegue se reproduzir, então já é um ser vivo. Estava então surgindo, né, há bilhões de anos a primeira célula primitiva, a protocélula. Então essa primeira célula, o primeiro ser vivo, teria evoluído dos coacervados, quando dentro dos coacervados aparece então o material genético, provavelmente o RNA, né? Posteriormente a essa película de água aparece uma camada gordurosa envolvendo os coacervados e fazendo a proteção dessas substâncias do meio externo. Bem, aqui você observa o parim, né? E mostrando também a nossa Terra em formação. A Terra, ela se formou através, né, daquela grande explosão do Big Bang. E aí era um planeta muito quente. Ela foi esfriando, né? Você observa essa ilustração que demonstra como era a Terra primitiva, muito quente, com vários gases, muitas tempestades, né? Vulcões e erupções. E, na verdade, nesses mares primitivos teriam surgido aí os coacervados. Mas será que realmente tudo isso pode ter acontecido há bilhões de anos, professor? Ninguém vai saber com exatidão. Mas um químico norte-americano chamado Stanley Miller, em 1853, ele, no seu laboratório, ele cria um aparelho, um equipamento, onde ele consegue colocar nesse equipamento os 4 gases que provavelmente estavam presentes na Terra primitiva, e esses 4 gases acabam ficando na presença de descarga elétrica. E ele consegue sim obter substâncias orgânicas, ou seja, pequenos aminoácidos, a partir desses 4 gases. O que significa isso? Ora, que ninguém sabe se isso realmente aconteceu. Nunca vamos saber, mas pode ter acontecido. Aí você vê o equipamento que Stanley Miller criou, né? Nesse equipamento ele coloca aí água, né? H2O, e ele começa a ferver. Lógico, a água em ebulição, a água fervendo vai liberar o vapor d'água. E aí ele junta com esse vapor d'água hidrogênio, metano e amônia. E esses gases passam por esse balão de vidro que tem fios elétricos. Essas descargas elétricas, então, teriam promovido a reação dos 4 gases. E, a partir daí, ele obtém pequenos aminoácidos, como alanina, glicina e até mesmo moléculas orgânicas simples, como pequenas proteínas. Ou seja, Miller ele comprova que isso pode ter acontecido. Então, segundo o parim Haldane, como surgiu a vida no planeta? Como surgiu o primeiro ser vivo? Ele surgiu em condições da Terra primitiva, onde componentes inorgânicos, ou seja, metano, amônio, hidrogênio e vapor d'água, teriam reagido, formando então moléculas orgânicas simples, que são os aminoácidos. Esses aminoácidos, caindo na água, teriam se unido, formando as proteínas, compostos orgânicos mais complexos. E essas proteínas, moléculas orgânicas complexas, teriam se aglomerado, se agregado, formando finalmente os coacervados. E esses coacervados teriam dado origem à primeira célula, ao primeiro ser vivo, ao protobionte, ao ser vivo mais primitivo. Quando isso aconteceu? A partir do momento que dentro desse coacervado aparece o material genético, ou seja, o RNA. Aí você vê imagens, né, que tentam demonstrar como seria a Terra primitiva há bilhões de anos. Nós temos então a evolução do metabolismo energético. Como teria acontecido, né, esse metabolismo energético? Nós temos a hipótese heterotrófica, que considera que o primeiro ser vivo ele era heterótrofo, ou seja, ele não produzia o seu próprio alimento. Tá? E como é que ele se alimentava? Ele se alimentava da própria matéria orgânica presente na água. Os mares e oceanos eram ricos em matéria orgânica. E aí, esses primeiros seres vivos pegavam essa matéria orgânica e obtinham alimento. E eles fermentavam esse alimento. Eles não respiravam, não tinha oxigênio na época. Então eles pegavam esse alimento, fermentavam, e essa fermentação gerava, nesse caso, energia para que eles pudessem sobreviver e realizar o seu metabolismo. A partir do momento que esses seres fermentavam, eles liberavam um gás carbônico para a atmosfera. A fermentação, liberando o gás carbônico para a atmosfera, permite que posteriormente surgisse um organismo capaz de absorver o gás carbônico, a luz e a água, fazendo então fotossíntese. Ou seja, o primeiro ser vivo ele era heterótrofo e ele fermentava.
A fermentação liberou o gás carbônico para a atmosfera e a presença do gás carbônico permitiu que posteriormente surgisse um organismo capaz de absorver esse gás carbônico e fazer fotossíntese. Então surgia então a primeira célula autotrófica fotossintetizante. E a fotossíntese, ela absorve oxigênio e libera gás carbônico. Ou seja, a partir da fotossíntese surge então oxigênio no nosso planeta. A atividade fotossintética, como mostra aí, acaba liberando oxigênio para a atmosfera. Esse oxigênio não só permite posteriormente o aparecimento de seres aeróbicos, ou seja, seres que respiram, como também possibilita o surgimento da camada de ozônio, que é a camada protetora da Terra contra a radiação ultravioleta, né, que acaba causando mutações. Então foi assim, primeiro surge a fermentação, que transforma a glicose em energia, em ATP, liberando o gás carbônico. Posteriormente, com o gás carbônico liberado, vem a fotossíntese, onde gás carbônico e água se transforma em alimento, glicose e oxigênio. Com o oxigênio liberado para a atmosfera, surge posteriormente os seres aeróbicos, que pegam esse oxigênio e usam esse oxigênio para queimar a glicose, gerando muito mais ATP. Essa hipótese heterotrófica é a mais aceita pelos cientistas hoje. Então, primeiro surgiu a fermentação, depois aparece a fotossíntese no planeta, para posteriormente surgir a respiração aeróbica. Mas existe também a hipótese autotrófica, que já considera que os primeiros seres vivos já seriam capazes de produzir o seu próprio alimento, não por fotossíntese, mas por quimiossíntese. Essa hipótese ela foi criada a partir da descoberta de antigas bactérias chamadas de árqueas, as arqueobactérias, que hoje são chamadas simplesmente de árqueas. Essas árqueas elas têm capacidade de produzir o seu alimento usando energia química. Então, reações químicas iriam fazer com que elas produzissem a sua energia, produzissem o seu próprio alimento. E a partir daí, esse alimento seria fermentado, né? A fermentação teria também possibilitado a presença de gás carbônico e, posteriormente, o surgimento da fotossíntese e da respiração aeróbica. O argumento que quem defende a teoria autotrófica usa é que o planeta, na época, não tinha matéria orgânica suficiente para que todos os seres vivos pudessem se alimentar dessa matéria orgânica dos mares até surgir a fotossíntese. Mas ainda a teoria da heterotrófica é a mais aceita. Nós temos a teoria de Robertson. Robertson ele sugere que as células procariontes teriam surgido a partir das células eucariontes. As células procariontes elas teriam sofrido uma evaginação. Então, a célula procariota, para quem não lembra, é aquela célula que tem o seu material solto no citoplasma. É a célula mais simples. E aí, em algum momento, essa célula procariota origina a célula eucariota. A partir do momento que a membrana plasmática vai sofrendo dobras, vai se invaginando e evaginando, e à medida que a membrana entra no citoplasma, vai formando membranas internas até formar a célula, até formar a membrana nuclear, originando então a célula eucariota. Uma outra teoria dessa bióloga norte-americana, Lynn Margulis, ela considera o seguinte, que organelas como mitocôndrias e cloroplastos eram, na verdade, antigamente bactérias, eram procariontes, que acabaram entrando nas células eucariotas para viver melhor. E ao entrarem nas células eucariotas, essas bactérias elas acabaram se transformando em organelas. Aquelas bactérias que já respiravam, que eram, no caso, aeróbicas, elas se transformaram na mitocôndria. E aquelas bactérias que já eram fotossintetizantes, ao entrarem na célula eucariota, se transformaram então em cloroplasto. Ou seja, para Lynn Margulis, cloroplastos e mitocôndrias eram, na verdade, bactérias que entraram nas células eucariotas para viverem melhor, e essa relação mutualística ou endossimbiose deu tão certo que essas bactérias acabaram se transformando em organelas. E é por isso que mitocôndrias e cloroplastos têm o seu DNA próprio. Por que mitocôndria e cloroplastos têm um DNA próprio, professor? Porque provavelmente eram organismos independentes, eram bactérias, e aí entraram nas células eucariotas e acabaram se transformando em organelas. Ok? Então esse é o tema origem da vida.
Estamos em 2 aulas, né? Espero que vocês tenham entendido e assistam essa aula quantas vezes você quiser. Aproveita lá, curte o nosso canal, né? Se inscreva no canal para dar essa força para nós. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.